referência, a gente criou aqui no nosso programa ASP.NET, na classe Program, por a gente colocou o contexto aqui, ó. Beleza? Aí o que acontece? O contexto ele tá como se fosse na memória do seu programa, e quando você coloca na controller a referência para ele já busca automático aquilo lá que está aberto. Você não precisa instanciar, colocar, igual a gente tinha que fazer no Windows Forms, que tinha que ficar instanciando e usando. Aqui já está na memória, eu só uso. Beleza? Ele foi aberto aqui na Program. Tá aqui, ó, o Add Context. Só que você pode fazer isso com o repositório também, adicionando o escopo do repositório, que é esse cara aqui, ó. Aí, ao invés de receber o contexto e fazer as operações aqui dentro, que a gente está fazendo, tá vendo? O contexto, a gente vai mudar esse cara aqui, ó. Vamos dar o using lá para ele reconhecer, ó, a interface. E a gente vai receber aqui o gênero repositório. Beleza? Aí esse cara aqui, o read only, também muda. Ele vai virar isso aqui, ó. Para facilitar, eu vou chamar só de repositório aqui. Beleza? E aqui na construtora, cadê a construtora? No construtor da classe, eu vou atribuir a ele o cara que eu estou recebendo aqui, ó. Esse cara aqui também está no escopo, eu não vou precisar fazer nada. Só de eu receber a interface aqui, ele já vai fazer a injeção de dependência para eu usar. Então aqui, ó, onde está o getAsync e o toList, eu vou usar o método do repositório para guardar nesse list gênero aqui, que é o que? É o repositório ponto selecionar todos async. Show? Então eu estou usando o meu repositório que a gente programou na aula passada, lá no nosso data, que ele tem essas duas interfaces. Aqui eu só estou herdando a interface dos métodos async, então só vai aparecer os métodos async na construtora. Beleza? E aí ele vai saber que ele vai executar esse método aqui que foi programado, selecionar todos async. Cadê o selecionar todos async? Esse cara aqui, ó. Ele vai retornar lá. Então quando a gente executar aqui, ó, é a nossa index, eu vou colocar um ponto de parada aqui no onGetAsync, ó, pra gente ver o que ele vai fazer. Beleza? Todo aquele trabalho de instanciar o repositório, porque quando a gente instancia o repositório, se a gente olhar o new dele, ele está colocando o contexto na memória, tá vendo? Ele está fazendo tudo isso pra gente. Todo esse trabalho ele vai fazer pra gente. Show? Eu não sei se ele vai receber o contexto direto aqui para injeção de dependência. Eu fiquei nessa dúvida agora. Talvez ele não consiga fazer essa injeção de dependência dessa forma. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos testar? Se ele vai magicamente também já buscar o nosso contexto lá da nossa referência? Eu acho que vai. Eu não ia fazer esse exemplo à toa. Às vezes eu faço, mas nesse caso eu acho que não. Aula no fogo é assim, né? Às vezes não dá certo. Tá subindo o projeto. Na vida real também é assim. Na vida real Também é assim. não dá certo primeiro. Na vida real é pior, porque seu chefe tá cobrando que o negócio funcione.
Subiu o IS Express. Vai abrir a nossa página principal. A gente vai clicar no menuzinho do gênero. Vai acessar a página index. On Get Async, repositório. Seleciona todos. Vou apertar o F11 para ele entrar no método. F11 entrou no método. Opa, está instanciado. Ó, magicamente aqui dentro o contexto já existe. Ele já buscou o contexto da injeção de dependência. Nossa variável ela está carregada. Ele executou, né, o safado? Nem era para executar. A nossa variável já está executada. Deixa eu apertar o F11 aqui de novo. Foi o F5, né? E ele carregou a tela com todos os casos. Então aquele esquema de repositório que você colocou, se você fizer as injeções de escopo, depois você pode usar eles tranquilamente, sem se preocupar em instanciar contexto, nada disso, já está lá. Beleza? Então qual que é o nosso trabalho, né, depois que você cria as telas? A gente criou as telas usando scaffold, né, as telas de cadastro dá para criar numa boa com o scaffold, do esquema que eu falei. Ele monta a estrutura HTML para vocês. Eu expliquei a estrutura de layout, como é que funciona. A gente isolou no layout o menu, criamos uma partial que eu faço o include dela lá, que vocês viram, que eu posso usar para diversas outras coisas, fica a critério da imaginação. Nesse layout não tem a estrutura HTML nele, nesse layout não. Na página index aqui não tem a estrutura HTML dele, só tem o conteúdo. A estrutura HTML está na página de layout. É aqui que está toda a página, na verdade, está no layout, e a sua página index ela vai se encaixar nesse pedacinho aqui, ó, render body. Ela vai se renderizar daqui no render body. Então você pode mudar o seu layout, incluir seus scripts aqui a seu bel prazer, não tem problema nenhum. E agora fica mais fácil ainda porque eu posso usar os repositórios e o meu projeto vai funcionar. Eu só vou mudar a injeção de dependência, porque quando ele cria vinculado ao contexto. Primeiro eu tenho que fazer a program para ele conseguir fazer isso pra gente, injetar lá. E agora eu substituo aqui, ó, a mesma coisa, ó. Tá vendo? Eu vou substituir no construtor da edit model a mesma coisa que a gente fez na index, ó. Vou colocar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, vou pegar a alteração, vou colocar aqui na construtora, esse cara. Vou pegar esse cara aqui, vou substituir lá o contexto, não quero me relacionar com o contexto. E vou pegar aquele cara de baixo lá e vou colocar embaixo. Opa! Vou pegar esse cara de baixo aqui. Não, esse cara de baixo aqui, desculpa. E vou colocar lá. E agora eu vou vir aqui substituindo, ó. First or default async. Não é mais o contexto. Aqui é o repositório, que é o nome da variável que eu dei. Repositório, né? Repositório. Ponto. Selecionar pela chave async e vou passar o ID. Ah, professor, deu problema porque o ID está recebendo como null e ele não aceita aqui, ó. Você já fez a verificação do null. Então você pode meter aqui um ponto value que ele vai aceitar. Você já sabe que não está null ali. Vai, aceita, bicho. Muda, né? Eu ia pensar, eu errei, meu Deus.
Não, eu confio que ele vai mudar. Você te fala que às vezes um atalho que tem um teclado que é pra quando, tipo, não muda no... Aí no... Às vezes eu aperto Ctrl Shift K. Tem uns atalhozinhos aí que eu nem sei todos, mas eu uso alguns. Né? Agora aqui no alterar é a mesma coisa, né? É o repositório ponto alterar. Aqui tem que ter o await. E aqui eu passo o objeto gênero direto, que é esse cara que veio aqui. Já comento aqui para ficar dentro do try-catch, eu já ponho meu salvar aqui dentro do try-catch. Já coloquei no repositório. Olha como é que fica bonito. Fica bonito o código, não fica? E esse N aqui é esse gênero existe aqui, ó. Context gênero.n. A gente não fez o N, né? A gente não fez o N. O N é qualquer coisa que ele retorne. Mas isso aqui também funcionaria aqui, ó. Esse mesmo método pode ser substituído aqui por esse cara aqui, ó. Selecionar pela chave. Aqui não precisa do value, porque o ID ele vai sempre existir aqui, ó. Ele não tá como... E aqui return obj diferente de nu. Se o obj for diferente de nu é true, se for nu é falso. Também funciona desse jeito. Se você colocasse o ponto N aqui também funcionaria. Eu acho que dá para colocar aqui. Não dá. Ah, é porque tem que ter o await aqui, ó. Await.n, deixa eu ver. Não foi. Tem que ter o result, porque é assíncrono. .n. Não. É null mesmo, pronto. Aqui não aceitou o async, porque esse método aqui, ele não é assíncrono, tá vendo? Ele é um método ball. Quando ele não é assíncrono assim, você quiser executar o método assíncrono, você tem que colocar o ponto result. Que aí ele executa aqui, ele aceita. Entendeu? Vai aguardar o resultado. Então, professor, não deu certo que o método é assíncrono e outro não é. Pô, coloca o ponto result, que mesmo o método sendo assíncrono, você consegue executar no método síncrono. É isso. Show? Mesma coisa com details. Vou pegar aqui meu repositório. Vou encaixar aqui no construtor do details. Vou pegar a interface. Vou colocar no topo do details. E vou atribuir para ela o que eu receber lá no construtor. Atribuir. Agora, onGetAsync tem esse await aqui, que na verdade é o selecionar todos, não, é o first or default, né? Então é o repositório, ponto. Repositório, ponto, cadê você? Selecionar pela chave async id.value. id.value. Ok. Atribuiu no gênero. Retornou. O delete é a mesma coisa. Vou pegar aqui
o repositório async, vou colocar no construtor. Por que eu estou fazendo isso? Porque é desse jeito que vocês vão fazer. Vocês vão construir e substituir pelo repositório, para a programação não ficar toda na tela aqui. Programação de contato com o banco de dados tem que estar dentro do repositório. Na verdade, podia até ter classes de serviço, ter outras coisas aqui, mas no mínimo o repositório. Substitui esse aqui pelo repositório e coloca a atribuição aqui do que você está recebendo por injeção de dependência aqui. Tá? Aqui a gente vai substituir esse cara pelo repositório. Ponto. Selecionar pela chave, id.value. Ok. Ou post assim que é o delete, ó. Só que primeiro ele seleciona e depois ele remove. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó, var gênero igual esse cara aqui, ó. E depois a gente não remove no contexto direto, porque esse contexto aqui a gente não tem acesso mais a ele. E vocês estão vendo que eu estou programando com o programa rodando, né? Como a gente habilitou aquele Razor Runtime Compilation e está usando o Yes Express, eu altero aqui e já está refletido lá. Se eu der F5 vai funcionar. É hot reload aqui, tá? Funciona perfeito com o Yes Express. Uma maravilha. Está programando, já altera, já testa. Sem precisar levantar. O server está levantado aqui, ó. O programa está aqui, ó. Mas você tem que fazer aquela habilitação que eu fiz na prova e colocar o pacotinho das dependências, que é o Razor Runtime Compilation para funcionar. Senão ele não faz isso. Aí essa é a hora que o aluno fala: professor, não funcionou. É porque você não fez o vídeo do jeito que eu falei para fazer. Aqui você tem que colocar um await, porque é uma operação assíncrona. Ok, o seu excluir está pronto. E agora o seu create é a mesma coisa que a gente fez nas outras. Cara, é muito fantástico, eu acho isso muito fantástico. Você vai pegar o repositório, essa vida se repete, né? Seria bom se ele já fizesse do jeito que a gente quer, né? Mas nem tudo é perfeito. Em breve será. Eu espero que demore bastante para a gente ganhar bastante dinheiro antes da IA poder fazer isso pela gente. Vamos lá. Colocou o repositório. Aqui no add, não é o add, é o que? É o repositório ponto incluir async. Ele está meio confusinho. Aí aqui eu passo o gênero. Do ponto e vírgula, tem que estar o await, porque é um método assíncrono. E aqui eu apago esses caras aqui. Não pode estar lento assim que está executando? Também está consumindo recurso. Meu laptop já não é o dos mais modernos, né? Ele é um i7 de 7ª geração, com 16 GB de RAM e SSD. Quem tem um laptop mais moderno vai ficar com menos problema. Pessoal, o que é importante a gente entender? Que as coisas aqui não são mágicas, tá? Porque às vezes a gente olha um negócio e não entende e acha que aconteceu uma mágica.
Ah, tá lá no construtor, então já vai funcionar. Não, não é assim. Ele sabe que esse cara aqui existe, esse cara está instanciado, porque a gente adicionou ele na program. Tá? E o repositório veio antes, ó. O contexto veio antes, porque o repositório usa o contexto. Então ele primeiro vai jogar o contexto na injeção de dependência e depois ele vai jogar o repositório. E aí eu vou usar o repositório. Eu joguei as interfaces separadas. Eu podia ter uma interface só e aparecer todos os métodos. Não tem problema. Tá? Eu joguei com a interface separada para vocês verem que vocês podem fazer uma herança múltipla de interface, que é aquele repositório que a gente criou que herdou de duas interfaces. Beleza? Ele não aceita herança múltipla de objetos, mas de interface ele aceita. Herança múltipla. E o nosso repositório, ele está programado baseado nessas duas interfaces, ou seja, ele está herdando essas duas interfaces e está implementando os métodos definidos em ambas as interfaces aqui, né? E vai receber o construtor por injeção de dependência aqui, ó. Por isso que na program tem que estar lá a injeção de dependência do que? Do contexto, para ele saber que está na memória e ele pegar da memória esse contexto. Show? Outra coisa, né? Aqui vou pegar o create, por exemplo. O create é interessante porque no create a gente tem um objeto que ele está com o bind property general, né? Bind property general. O que é isso? Isso aqui é uma propriedade para ele fazer bind automático com os elementos HTML da página. Então ele vai fazer esse bind automático. Se ele tiver carregado, a página vai carregar automática com os valores dele. E se ele não tiver carregado, quando eu der o post da página, ele vai receber os valores automáticos. O que é automático? A tecnologia está resolvendo isso para a gente. Ela está pegando os conteúdos dos campos do form e fazendo o request.form, pegando cada campo e colocando em cada valor que a gente quer que coloque. É isso. Isso é o bind automático. Eu não preciso me preocupar com isso. Só que para esse bind funcionar, como a gente criou pelo assistente, pelo scaffold, ele fez isso automático para ele. Só que eu poderia fazer na mão, né? Por que esse bind está funcionando? Porque ele está dentro de um form, ou seja, o post vai postar tudo que está dentro do form/form, tudo que está aqui vai ser submetido por esse input type submit, que é o botão salvar. E aqui, ó, nome da propriedade lá que está com bind, ponto nome do campo, ó. O nosso objeto gênero não tem o campo nome, então ele vai enviar o campo nome no bind. Por que eu não preciso enviar o ID? Porque o ID é autonumerável. Ele vai criar automático. Então ele já sabe disso quando ele criou com o scaffold. Beleza? Vamos ver se funciona. Vamos ver se o hot reload está funcionando. Ó, create new. Ok. Vou dar aqui uma ação teste. Vou colocar aqui um para a gente ver. E o create. Olha lá. Tá. Ele está abrindo o contexto que eu coloquei o ponto parado aqui, né? Ele vai parar aqui. Fiz muita alteração, ele não aceitou, ele quer que eu dê o rebuild. Safado. É, pode acontecer. É que a gente mudou o conceito de injeção ali, né? Ele não deve ter entendido. Mas vocês entenderam esse lance do bind? Como é que ele resolve isso automático? Por exemplo, aqui na index, ó. Se a gente olhar a index, como é que é a classe da index, code behind dela, ela não tem bind, ela só tem esse list de gênero aqui, ó, que a gente carrega ele aqui, ó, tá vendo? Você carrega com a coleção de todos os objetos.
Aí lá dentro da página ele tem um for pelos itens, ó, para montar os elementos da tabela. Aqui, como está vinculado ao Bootstrap, eu posso usar os elementos da table do Bootstrap. Isso é uma coisa legal de vocês começarem a pensar. O que é isso? Bootstrap, entrar na referência oficial do Bootstrap, por exemplo, ó. Vou pegar aqui o Tables. Ó. Não vou nem olhar a versão de Bootstrap, porque eu não vou usar coisas muito avançadas. Vou pegar aqui, ó, a table do Bootstrap. Tá vendo? Se eu quero uma table nesse esquema, eu coloco o Table Dark. Eu gosto muito de usar a Table Stripped. Então você pode colocar assim, ó. Olha lá como é que vai mudar a nossa table, ó. Tem que ter a table na frente, Table Stripped. E eu vou colocar para iluminar a linha quando eu passar o mousezinho por cima, que é o hour. Que é esse cara aqui, ó. Eu gosto muito do Bootstrap pra gente que não é designer, formado em designer ou tem habilidade de design, porque você consegue deixar o programa bonitinho sem muito esforço. Coloquei aquelas duas tags, olha só como é que já vai mudar a minha tabela. Já deu outra cara para a tabela. Não foi? Ficou muito mais bonitinha, com pouquíssimo esforço. Né? Pouquíssimo esforço. Isso para mim é fantástico. Aí o Neil, ele fez o bind automático, criou. Details. Trouxe os dados. Delete, trouxe a tela de confirmação, botãozinho delete. O edit, carrega os dados. Salve. Tá tudo funcionando com o repositório. Sem grandes esforços. É isso. Os repositórios são padrões, depois você vai fazer isso, vai sair no sangue rapidinho, seus repositórios. Você vai só criar as interfaces e programar os repositórios. Vai injetar ele no Add Scope e vai fazer. Molezinha. Ficou tranquila a nossa tela. Voltando aqui à explicação, ó, o edit, ó. O edit tem duas ações, ó. Tem o onGet, que recebe o ID e carrega no gênero que ele achou. O gênero, ela é uma propriedade bind. E lá no campo, ó, ele tem que mandar o ID também, só que o ID está oculto, porque você já sabe o ID quando você colocou. Está dentro do form, ele manda o ID também. E aí ele manda o nome. Esse gênero aqui, .id, é o nome dessa variável aqui, ó. Se a gente mudar o nome da variável, o nome do campo lá tem que mudar para ele fazer o bind automático. E por que é gênero.id? Porque o gênero tem o ID e o nome. São os dois campos que você quer enviar. Então, sabendo desse bind automático, você pode fazer isso manualmente, programando. Não tem problema, vai fazer o bind para você. Se você criar a estrutura desse jeito. Tá? O delete é a mesma coisa, só que o delete só tem o post com ID, ó. Ele já carrega o ID, na verdade ele carrega os dados na tela para você conferir. E quando ele faz o post, ele faz esse post aqui, ó, com esse campo aqui que vai. Então no delete você vai receber o objeto channel só com o ID preenchido, que é o que ele precisa para excluir, que é o ID, porque aqui na exclusão ele está selecionando pela chave com ID, né? E está finalizando. Ficou claro?
como é que funciona a estrutura, as facilidades que a gente tem, que eu posso usar o Bootstrap para fazer N coisas aqui, não tem problema, ele vai funcionar. Essa referência do Bootstrap é maravilhosa, é só ficar mudando as tags que ele vai mudar o comportamento. Ô professor, eu quero, sei lá, trabalhar com botões, né? Aqui eu estou dentro de tables, né? Opa, home do Bootstrap aqui, ó. Cadê a referência? Agora eu perdi. Você vai achar o que você quer aqui do lado e você pode alterar o que você quer. Por exemplo, os botões, ó. Se você alterar a tagzinha do botão, ele vai ficar desse jeito, tá? Ó, você consegue ter pouco esforço para você fazer coisas legais. Pouco esforço. Claro que se você quiser fazer uma coisa mais rebuscada, aí se você quiser fazer uma configuração um pouco diferente, você vai ter que começar a estudar Bootstrap um pouco mais a fundo. Mas para a maior parte das coisas, com pouco esforço você faz um site legal. Tem um programa legal também que faz, então você fez um C# de ir montando? Não. Não, a montagem da tela vai ter que ser entendendo o esquema de grids, como é que funciona o esquema de divs, de box, porque não tem outro jeito. Você até tem alguns que usam, tem uma metodologia nova baseada em, esqueci o nome, é um tipo de table, que ele monta o esqueletinho do layout para você, que você pode usar. Mas na web é diferente, você não tem o drag and drop do Windows Forms, você não tem, vai ter que ser na unha, né? Dá um pouco mais de trabalho.